Muita luz, muita paz a todos. Que a alegria do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Que bom poder estar conversando com vocês mais uma vez. É com muita alegria que vamos trazer na nossa conversa de hoje um tema muito já discutido, já falado, dentro das casas espíritas, dentro das doutrinárias, mas que sempre é muito bom recordar. E o tema que me foi sugerido para a nossa conversa na noite de hoje é na intimidade doméstica. Um tema que consta lá no livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, Livro da Esperança, no capítulo 40. E ele nos leva a profundas reflexões a respeito de como estamos nos comportando diante dos nossos entes queridos, moradores, frequentadores, participantes dos nossos lares, a nossa família. A família consanguínea. E nesse momento de pandemia que ainda estamos vivenciando, o momento em que tivemos que estar um período mais longo com aqueles a quem pouco víamos, pouco conversávamos, pouco conhecíamos, embora estivéssemos todos residindo numa mesma casa. Em alguns momentos, como pai, como mãe, como filhos, como sobrinhos, enfim, como marido, como mulher. Mas será que nós realmente estamos atentos àqueles que estão fazendo parte da nossa família consanguínea, seja dentro do nosso lar, ou seja, ao entorno de nós, os nossos parentes? Será? E é sobre isso que nós vamos conversar na noite de hoje. Lá no capítulo 40, Emmanuel, antes de discorrer, melhor dizendo, sobre esse tema, ele nos traz duas passagens muito interessantes e bastante reflexivas. Na primeira, ele trouxe uma passagem de Mateus, no capítulo 25, versículo 40, onde Mateus nos diz o seguinte: em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Palavras de Jesus. Quem são esses pequeninos? Quem são esses irmãos? Porque muitas das vezes nós não reconhecemos o outro como sendo o nosso irmão. Aquele a quem o nosso olhar tem que ter uma atenção especial. E o outro texto que ele nos traz, encabeçando esse tema, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item 3. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Nós. Será que ainda somos orgulhosos? Será que ainda somos egoístas? Farinha pouca, meu pirão primeiro? Será que já estamos atentos o suficiente às necessidades alheias? Às vezes nos preocupamos muito com o externo, com quem está lá fora, com o que está acontecendo, os desastres naturais, as epidemias, pandemias, as mortes, os acidentes, né? Aqueles que perderam tudo por conta de chuvas, enfim, nos preocupamos muito e nos sensibilizamos muito também com os que estão distantes de nós. Será que temos esse mesmo olhar com aqueles que estão próximos a nós? É sobre isso que Emmanuel nos leva a refletir, sobre esse olhar. E ele nos traz para ilustrar esta questão a parábola do bom samaritano, que repetidamente estudada, já lida, já dita, né, oferece conclusões sempre novas. Todas as vezes que a gente escutar essa parábola do bom samaritano, a gente vai ter uma percepção diferente. Eu não
vou discorrer aqui, eu não vou falar sobre a parábola. Quero crer que todos já conheçam. Mas aqueles que não conhecem, busquem. Leiam atentamente. Aprofunde-se nessa parábola. O que Jesus transmitiu nesta parábola é nos ensinando o exercício da caridade real. Mas até agora, já transcorridos quase 2 milênios, será que aplicamos-la aos que estão próximos a nós? Ou somente àqueles que estão distantes? E será que aqueles que estão distantes nós realmente já aplicamos essa caridade real? Quase sempre temos dentro do nosso lar, dentro da nossa família, né? na intimidade doméstica, então nos diz o título dessa mensagem. As vítimas da obsessão, do erro, dos vícios, das provações, das quedas, os necessitados, aqueles que estão em busca de algo que venha lhe dar o alívio, o alento, a consolação. Um abraço, um olhar, uma palavra, uma ação, um gesto que seja. Um silêncio que seja. Porque muitas das vezes nós nos alteramos diante da carência do outro por nos acharmos tão impotentes e tão inseguros que não nos auxiliamos. Essa parábola produzirá também efeitos admiráveis, toda vez que nos decidirmos usá-la na vida íntima, compreendendo e auxiliando, sejam os nossos vizinhos, sejam os nossos companheiros, nossos parentes, nossos amigos, nossos afetos e até mesmo os nossos desafetos. Quando essa parábola ela é introspectada por nós passamos a compreendê-la em toda a sua significação ou significância, nós vamos ter mais compaixão para com o outro, seja o outro quem for, o próximo mais próximo. Vamos ter um olhar diferenciado das circunstâncias, podemos condenar a circunstância, mas não o indivíduo. Porque, lembram-se, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade segundo Jesus? Qual era mesmo? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Simples assim. Como? Eu ainda não consigo, eu não sou Jesus. Devemos nos esforçar para ser. Devemos nos esforçar para que a essência divina que há em nós ecloda, saia e nos dê a sustentação necessária para que nós possamos ser, sim, instrumentos da paz, instrumento do amor, instrumento da benevolência para com todos, da indulgência para com as imperfeições dos outros, porque nós ainda trazemos muitas imperfeições em nós, embora não sejamos imperfeitos, e sim perfectíveis. E temos que nos esforçar para que essa perfeição mesmo relativa, que é perfeito mesmo só o Pai, como nos diz Jesus, nos leve ao caminho do perdão, o perdoar-se para perdoar, do compreender para ser compreendido, o amar para ser amado. E é dando que se recebe. Como é que nós teremos receber tanto da vida e das outras pessoas se tão pouco oferecemos, se tão pouco doamos de nós mesmos? Esse olhar atento que a parábola do bom samaritano nos traz, nos leva a reflexões profundas a respeito de como eu estou olhando aquele que é tão difícil no trato, aquele que é tão rude nas palavras, nas ações, aquele que muitas das vezes nos envergonha,
nos calunia, nos maltrata de alguma forma. Como ser indulgente? Como ser benevolente? Como exercer o perdão se eu ainda não consigo sequer perdoar a mim mesmo pelos meus atos falhos, pelas minhas más inclinações, que muitas das vezes também me leva a cair. O amor resume toda a doutrina de Jesus, pois este é o sentimento por excelência. Deus é amor e Jesus é a expressão máxima desse amor. E nos deixou um roteiro para que, exercitando dia após dia os seus ensinamentos, pudéssemos chegar a uma condição de amorosidade tal que não haveria espaço para outro sentimento, senão o amor. O amor que nos leva à caridade real. O amor que nos leva a sermos justos. O amor que nos leva a ser luz, plenitude divina. É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja e nem se envaidece. O amor é o fogo que arde sem se ver. Enfim, o que nos custa amar? Por que não conseguimos amar? O amor, seja ele conjugal, materno, filial ou fraterno, são raios refratados do amor divino. E quando ele abrange, penetra dentro de nós, penetra no nosso ser, ele acaba difundindo e arrebatando todos os outros sentimentos que não sejam de amor. E faz desabrochar 1000 formas de amores. O amor pelo pai, o amor pela mãe, pelo filho, pelo cônjuge, o amor pelos irmãos, pelos cunhados, pelos sobrinhos. São amores diferentes. Nós não conseguimos amar duas pessoas da mesma forma. Porque para cada indivíduo, um potencial de amor. Mas sempre amor. Não podemos nos deixar ser arrastados por outro sentimento que não seja esse. Quando nos colocamos como cristãos. Ah, eu sou cristão. Eu sou espírita cristão. Ou um cristão espírita, como queira. Ser cristão é seguir ao Cristo. E se Cristo foi o exemplo vivo do amor, enquanto aqui conosco, sigamos Jesus. Seguir os passos de Jesus não é fácil. Ele mesmo disse, não seria fácil. Tínhamos que tirar a espada da bainha e travar uma luta, uma guerra íntima, rompendo os laços que nos prendem ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade, à prepotência, à arrogância, a esses vícios egóicos, a esses sentimentos enfermiços. Já que a família é o laboratório de vivências das mais expressivas de que necessita o ser humano, nesse processo de evolução, no qual os indivíduos são reconhecidos e não podendo se disfarçar. É na família que se conhece quem verdadeiramente é o outro. Ah, tá com peninha? Sabe esse ditado que diz assim, ah, tá com peninha? Leve para morar com você. Passe 2 dias com esta pessoa. Passe 2 meses. Se conseguir, leve 2 anos. E você, então, passará a conhecer essa pessoa em sua intimidade. Sem a máscara social do mundo lá fora. Porque é dentro do lar que nos mostramos verdadeiramente como somos.
E como somos? E como estamos? Como nos relacionamos com os nossos entes queridos? Como estamos vivenciando dentro do nosso lar as crises tormentuosas das perdas, dos desencantos, das dores, das frustrações, porque tudo isso faz parte do convívio diário. Será que ainda não sabemos lidar com essas questões de forma equilibrada, sensata, racional? Levamos tudo para o emotivo e agimos por instinto, a instinto de preservação que está em nós e que é necessário, porque senão não estaríamos aqui. Faz parte da nossa necessidade de sobrevivência e continuidade da nossa espécie. Mas já podemos ir muito além disso. Podemos agir de forma racional, onde a emoção não supera a razão, nem a razão obscurece a emoção. Porque os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos que expressam afeição recíproca na vida terrena. Aí está tudo certo. Não tem conflito, não tem briga, não tem discussão, todo mundo gosta de tudo, todo mundo é feliz. É assim? Mesmo com esses espíritos simpáticos, é assim o tempo todo? Combinamos o tempo todo? Concordamos com tudo? Estamos satisfeitos com as coisas que estão acontecendo? E aceitamos e acolhemos? E somos brandos, mansos e pacíficos? Nem com eles. Imagine com aqueles que podem vir estar conosco e que são completamente estranhos. Espíritos que estão no nosso seio familiar para aprender ou para nos ensinar. E ainda existem os outros que são os antipáticos. Aqueles que nós temos uma antipatia gratuita, uma rusga, sabe? Que trazemos de outras existências. E que aqui na Terra podem ser traduzidos como sendo uma mútua antipatia que nos serve de provação. Não é fácil, mas precisamos lidar com essas situações, as mais difíceis, para crescermos e fazermos do nosso lar um santuário, aonde o refazimento físico e espiritual seja uma constante, aonde todos que cheguem percebam a presença doce e suave de Jesus, aonde o manto de Maria, essa mãe doce e gentil, nos cobre de bênçãos. É muito fácil falar tudo isso, mas como compreender essas questões, né? Eu não pedi para nascer, eu não pedi para estar nessa família. Muitas das vezes a gente implora. Muitas das vezes a gente se organiza, porque existe um planejamento espiritual para a formação das famílias. Elas não são constituídas por obra do acaso. Não. Há uma necessidade, uma utilidade, há um porquê, um para quê. Nada é por acaso. Que acreditamos nós, que estudamos a doutrina espírita, que o acaso não existe. São consequências de nossas escolhas e são desígnios de Deus. Aonde tudo está sob a sua observação paternal, amorosa, cuidadosa. Quando a gente fala do planejamento espiritual para a formação da família, a gente lembra imediatamente da Lei Universal da Reencarnação.
Naquele núcleo familiar estão os espíritos eternos que assumiram o compromisso de renascerem, por intermédio da reencarnação, no mesmo lar para crescerem e evoluírem espiritualmente. Mesmo que muitos erros já tenham sido cometidos, né, e tenham trazido consequências ruins, ainda assim, cada existência é uma oportunidade única para reatarmos os laços familiares. Que não saiamos daqui sem pagar o último centavo. Que aprendamos, pelo menos, a ter uma convivência harmônica com todos aqueles que fazem parte da nossa família consanguínea. Porque, às vezes, é muito mais fácil a gente ter essa harmonia com os vizinhos, com os colegas de trabalho, com os amigos de escola, os amigos do centro espírita, os companheiros, enfim, do que com os que estão dentro de casa. Será que não falta de nossa parte um esforço, um empenho? Ah, mas fulano é difícil. Nós não estamos aqui para modificar A, B, C. Nós estamos aqui para nos transformar, nos modificar, a ponto de nos tornarmos cada vez mais próximo daquele homem de bem que está lá no Evangelho. Capaz de amar, perdoar, compreender, tolerar, ser justo, ser caridoso, ser pacífico e pacificador. Mesmo que muitos erros já tenham sido cometidos, gente, né? Mesmo. Vamos compreender o momento evolutivo daquele indivíduo. Eu posso não concordar de jeito nenhum com as suas atitudes, mas eu tenho que compreender que o momento evolutivo daquele irmão, daquela irmã, daquele companheiro, daquela companheira, daquele filho, enfim, daquele ente querido, ainda está muito aquém do nosso. Embora nós não estejamos em lugar de mérito, porque ainda temos muito que caminhar. Mas nós que já conhecemos a doutrina espírita, nós que já sabemos muito a respeito da lei de causa e efeito, da lei de reencarnação, das leis divinas e naturais, nós que já compreendemos que o maior juiz está em nossa consciência e que só colheremos os frutos que plantarmos, compete a nós respirar profundamente e dizer: eu vou me esforçar para, pelo menos, tolerar, compreender e buscar uma convivência harmônica com A, B ou C. Sem criar grandes expectativas. Dê bom dia. Se o outro responder, ótimo. Se não responder, paciência. Lance um sorriso. Se o outro não corresponder com um sorriso ou vier com algum tipo de chacota, brincadeira ou palavra chula, importa. A sua intenção é o que importa. O que vem do seu coração é o que importa. O que está na sua mente naquele momento, em que você sorri, em que você cumprimenta, em que você acena. É o que importa. O que o outro vai fazer com isso? Problema do outro. Quem sabe um dia, de tanto você dar bom dia, ele resolva responder. Nem que seja para ficar livre de você. É um bom começo. Não custa tentar. Né? Sempre é tempo de fazermos a nossa parte de forma fraterna para alcançarmos uma convivência sadia, seja em qual ambiente for, principalmente no ambiente doméstico, na intimidade do lar. Conviver é viver com. E quando a gente vive com, a gente vive com diferenças e semelhanças. O diferente é o que importa. E o que já é igual não vai alterar nada em mim.
Mas são as diferenças que a gente vai se burilando, que a gente vai crescendo. E eu trouxe, já que Emmanuel nos trouxe a parábola do bom samaritano, eu trouxe também para a nossa reflexão a parábola da ovelha perdida, que está em Lucas, capítulo 15, versículo 4 a 7. É bem pequenininha. Eu não sei se todos estão lembrados. Ela não é tão apresentada em palestra quanto a do bom samaritano, mas ela tem um ensinamento fantástico. E eu achei que ela caberia aqui para a nossa reflexão. Qual dentre vós é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrar? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheia de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos eu que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa é a parábola da ovelha perdida, bem pequenininha, mas tão profunda, né, que muitas lições podem ser retiradas dessa passagem. Uma delas, por exemplo, é o grande ato de amor e perdão. Podemos compreender que as ovelhas representam aqui toda a humanidade. E apesar dos nossos erros, Cristo de Deus, Jesus, está disposto a nos salvar, disposto a nos guiar nos caminhos do arrependimento, de forma que possamos nos corrigir. E como divino pastor que vivencia profundo amor solidário de Deus, Jesus não desiste de nós. De jeito nenhum. Tenha uma paciência. Espera o nosso momento de crescimento, de evolução, o nosso momento de refazimento, né, de reconhecimento, que se manifesta nos concedendo a oportunidade da vida. Né? Deixai-nos beber da água, da fonte da vida. Essa água que sacia a nossa sede interior. Essa sede de paz, de equilíbrio, de alegria, de harmonia, enfim. E se Jesus faz tudo isso por nós, por que não podemos agir de igual forma para com aqueles que integram o nosso lar? A nossa família. Por que não? E quando eu coloco família, estou falando da família como um todo. Não é só pai, mãe, irmão, filhos, marido, mulher. Não. Porque os nossos cunhados, nossas cunhadas, nossos tios, nossos primos, nossos sobrinhos, todos esses são membros da nossa família. Porque quando nós decidimos casar com alguém, ou morar com alguém, ou se juntar com alguém, como vocês queiram, nós não estamos fazendo isso apenas com aquela pessoa. Nós estamos agregando a nossa família à família da outra pessoa, tornando assim uma família ainda maior. Então, agir com a mesma disposição em ajudar, por mais que esses desafios pareçam ser muito grande neste momento. Quando persistimos no bem, encontramos a vitória e assim nos sentimos em paz. Eu tenho que estar em paz comigo mesmo, para que a paz se faça em torno de mim. A paz do mundo começa em mim. Porque se eu não estiver em paz, o mundo pode estar numa calmaria, numa paz, numa serenidade, que eu vou estar em convulsões, eu vou estar inquieto, insatisfeito. Então, a paz tem que começar primeiro da gente. E o melhor caminho para chegar a esta paz é através do bem que a gente possa fazer para alguém. Como nos diz Santo Agostinho, será que eu já fiz
todo o bem que eu poderia ter feito. E se não fiz, por que não fiz? O que me impediu de fazer? Então vamos refletir. Todos nós precisamos, vez ou outra, tomar consciência do quanto nós já somos capazes. Aonde nós já chegamos, da onde nós saímos, a trajetória e aonde nós estamos hoje, para que a gente possa se projetar no futuro. Quais são as minhas aspirações? Quais são os meus sonhos em relação à minha família? Em relação a essas pessoas que eu amo e que nós não devemos desistir das pessoas que amamos. Mesmo quando nós não sabemos que amamos, nós amamos. Mesmo quando nós duvidamos dos sentimentos que estamos tendo para com aquela pessoa, o amor está ali. Às vezes um amor fragilizado, um amor ressentido, um amor doente. Mas é amor. Porque se somos filhos de Deus, centelha divina, e como dizem, imagem e semelhança, e Deus é amor, o que somos nós, se não amor? Né? E quando estiver muito difícil de exercitar a desculpa, o perdão, conviver de maneira harmoniosa, ou ter paciência com o tempo de amadurecimento do outro, façamos como Jesus. Afinal de contas, ele é nosso guia, nosso modelo, nosso mestre. Ele é o grande amigo que não abandona amigo nenhum no meio do caminho. Portanto, vai buscar a ovelha perdida onde quer que ela se encontre. Vai buscar aquele a quem há muito tempo você não telefona, a quem você não dá atenção, a quem você sabe que está passando por algum problema e você sequer deu a mão, se deu o ouvido atento, disse uma palavra consoladora. Vai buscar essa ovelha perdida, porque hoje é ele, amanhã poderá ser você. Então, não sabemos os reveses da vida. O que está acontecendo hoje e o que poderá vir a acontecer amanhã. Né? É uma caixinha de surpresa. Viver é um mistério. É uma caixinha de surpresa a cada novo amanhecer. A gente sabe que o sol despontou no horizonte, às vezes radioso e às vezes coberto por nuvens, que nos trará chuva. Mas o sol está ali, ele não deixa de não estar. Como terminará esse dia? Não sabemos. Vai depender de nossas escolhas, do que estiver acontecendo em torno de nós e dentro de nós. Isso? Então, vamos encontrar essas ovelhas que, porventura, possam estar perdidas. E para não desistirmos dessa caminhada, que em muitos momentos pode ser bem longa, né? Uma ação muito necessária é buscar o fortalecimento por meio da oração em família. Ah, mas ninguém ora em minha casa. Ore em voz alta. Quer queiram, quer não queiram, eles vão participar da oração. Quem sabe mais cedo ou mais tarde eles comecem a orar. Ou silenciosamente, lá na sua cabecinha a oração está se processando. Fazer o evangelho no lar, uma vez por semana, convidando a todos. Os que desejarem participar serão muito bem-vindos. Aqueles outros que ignorar, não desejar participar porque não tem tempo, não quer, não gosta, mais cedo ou mais tarde, ele se sentirá beneficiado por esse momento de luz em nossos lares. Não desista, faça o evangelho. Mas todos em minha casa de uma outra religião. Você respeita a religião deles? Maravilha. Ensine-os a respeitar a sua. Faça seu evangelho sem vergonha. Você estará transmitindo ensinamentos de Jesus. Estará conversando com Deus. Estará convidando os benfeitores da humanidade, os benfeitores da sua família, do seu lar, a estar com vocês. Não tem por que se intimidar ou se envergonhar. Faça o evangelho.
E como os ensinamentos ecumênicos de Jesus falam de paz, fraternidade, compreensão, amor, né? É uma ótima oportunidade de fortalecer o coração e a mente para que as palavras certas sejam oferecidas e proferidas para o bom entendimento de todos, encarnados e desencarnados que estejam ali naquele lar, presentes ou ausentes. E com o exercício da oração, também fortalecemos o olhar para cada um, para cada integrante da família, enxergando assim o que há de melhor em cada um. Porque nós temos a capacidade de enxergar no outro o que o outro traz de melhor em si. Mas nós fechamos essa cortina e só queremos ver o lado sombra, o lado menos luminoso do outro. É aquela questão de estar vendo a trave, o argueiro no olho do outro e não está vendo a trave no nosso. Nossa, né? Todas as vezes que a gente recita a oração de São Francisco, amar que ser amado, perdoar que se perdoar, é isso. A gente tomando essa consciência de que eu tenho que fazer a minha parte e acreditar que o outro está se esforçando para fazer a parte dele. Se não da maneira que nós gostaríamos, da maneira que ele sabe. É na família que devem florescer os sentimentos mais ternos e sublimes do ser humano. Aprendemos com o Cristo de Deus que cada pessoa importa, principalmente no lar, pois todos fazem parte de um planejamento espiritual, conforme já esclarecemos. Então, nos esforcemos para viver o perdão, a harmonia e a paz. E como fazer isso? Será que tem um roteiro? Será que tem um manual para isso? Não, não tem. Mas tem coisas que podemos realmente fazer para facilitar. Como, por exemplo, exercer uma severa vigilância sobre o que nós falamos. Geralmente, as desavenças no lar têm origem no destempero verbal. Palavras malditas. Palavras que ferem, que magoam, que condenam, que criticam. Vamos ter cuidado, vamos ser vigilantes, né? Vigiai e orai. Não diga jamais que um filho é sua cruz, né? O único peso que carregamos capaz de esmagar a alegria e o bom ânimo é o de nossa milenar rebeldia ante sábios planos de Deus. Essa cruz que nós acreditamos carregar é merecida por nós. Mas não é o nosso filho, não é o nosso marido, não é a nossa esposa, não são as pessoas que colocam nos nossos ombros. Nós já construímos essa cruz lá atrás. E estamos ali, ó, carregando e arrastando ela. Até que um dia a gente consiga pegar o madeiro dessa cruz e transformar em uma ponte, que nos leve para o outro lado, o lado da angelitude, aonde um dia todos nós chegaremos. Mais cedo ou mais tarde, nos encontraremos lá, né? De uma forma diferente, em uma vibração diferente, como se diz, em uma vibe diferente, né? Então, a gente tem que aprender a elogiar. Eu não elogio para não gerar vaidade. Gente, o elogio sincero, simples, sem bajulação, faz bem ao ego de quem escuta. Poxa, que bom, você fez isso, maravilha. Pode até não estar bem feito, mas está feito. Isso é o que importa, né? Isso que é importante. Que bom que você se esforçou para fazer o melhor que você podia. Eu me alegro com isso. Legal. Da próxima vez, quem sabe a pessoa não se esforça um pouquinho mais e faça melhor ainda. Evitar anular os hábitos e atitudes não compatíveis com as normas de civilidade vigentes, né? O que nós não gostamos na sociedade lá fora, nós não podemos trazer para dentro do nosso lar. E vice-versa, porque a sociedade é reflexo do nosso lar.
As agressões domésticas, sejam elas verbais, morais, físicas, sejam elas quais forem, vai se refletir no mundo lá fora. Então, sejamos como Jesus nos convida a sermos. Irmãos que se amam, amai-vos uns aos outros. Que tenhamos a certeza de que, ao olharmos atentamente, amorosamente, e sem nenhuma expectativa de recompensa para o outro, o que convive conosco, ou que fazem parte da nossa família, nos dá uma grandeza interna. Não de orgulho, não de vaidade, mas da certeza de que estou fazendo o meu melhor. Estou fazendo o meu melhor. Estou buscando viver de forma harmônica em meu lar, com os meus familiares, com meus entes queridos. Eu estou dando o melhor de mim. E se ainda não é o suficiente, que eu seja capaz de me esforçar ainda mais. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que os lares de vocês sejam iluminados pela presença radiosa, amorosa de Jesus. E que a harmonia, o amor, sejam uma constante sempre. Gratidão à casa por mais este convite amoroso. Que todos nós possamos estar, quem sabe, né? Daqui a um tempinho, presencialmente, nos abraçando. Se não nos abraçando, pelo menos estaremos nos vendo, estaremos nos tocando de coração para coração. Mas sintam-se todos abraçados. Um beijo, um abraço e gratidão.